Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. Gente, hoje eu trago um filme muito especial. Ele foi a minha maior expectativa do ano no gênero terror, que é um gênero que eu gosto muito, muito mesmo. Um dos meus preferidos, se não for o preferido. Tô falando de Nosferatu, a releitura, o remake, o reboot, a reimaginação do Robert Eggers do clássico Nosferatu do Murnau de 1922. Finalmente saiu. E aí? Envolto em muito mistério, né, sobre a persona do Conde Orlok, feito pelo Bill Skarsgård. Mas e aí, o filme é bom? Gente, tem várias críticas aí que saíram, eu vi o filme um pouquinho depois, mas vou trazer pra vocês a minha opinião aqui de um grande fã. Eu vi todas as versões de Nosferatu que foram para os cinemas. Eu não vou fazer, obviamente, um mix de Nosferatu, vou falar sobre esse Nosferatu, mas é óbvio que as comparações, principalmente com a base do filme do Murnau, que é um ícone, né, da história do cinema, é filme de cabeceira para quem ama cinema. Já vou indicar, já vou comentar. Então é isso, se aconcheguem aonde vocês estiverem, vamos juntos por um vídeo muito especial sobre Nosferatu agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Nosferatu, essa versão aguardadíssima de Robert Eggers, diretor que nos trouxe A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte, que é o mais questionável dele. Foi vendido errado, né? A Universal trabalhou muito mal na divulgação e na interferência na pós-produção. O filme com umas ideias bem interessantes, mas enfim, eu não gosto particularmente. E era um sonho do Robert Eggers de trazer essa sua versão desse grande clássico. Vocês têm uma ideia, Nosferatu, a versão do Murnau de 1922, é a base de 3 filmes que foram lançados sobre Nosferatu, tá? E o filme de 22, ele tá no YouTube, para quem quiser ver, tá? Para quem quiser conhecer um pouco como que o cinema como arte dramática surgiu. Nosferatu de Murnau é um dos expoentes do expressionismo alemão. Foi um movimento naquela época que sustentou assim, uma das lápides, uma das âncoras do cinema como forma de dramaturgia, como linguagem narrativa, como forma dramática, tá? Então é um ícone, é objeto de estudo, foi meu objeto de estudo, né, em alguns períodos na faculdade. Fiz alguns trabalhos sobre Nosferatu de Murnau, que é um filme que eu adoro, e até hoje eu revisitei algumas semanas para ver o Nosferatu do Robert Eggers, e continua sendo um filme mudo para os desavisados, em preto e branco, mas ele é tingido, né, enfim, tem momentos, né, de cor, mas só o tingimento da tela. É um filme espetacular. E as pessoas podem estar perguntando assim, qual é a diferença de Nosferatu para Drácula? Vamos primeiro, antes da gente entrar no filme, tem uma diferença, né, Nosferatu e Drácula. E a história é muito simples, né? O Murnau, em 22, ele não queria pagar os direitos do livro do Bram Stoker, do Drácula, e aí ele fez uma versão onde ele mudou os nomes, mudou algumas coisas, mas a base da história é a mesma do Drácula. Adiantou? Claro que não. A viúva do Bram Stoker processou, enfim, pediu que as cópias foram destruídas do filme. Algumas, felizmente, sobraram, e o filme tá aí hoje, tem versões remasterizadas, enfim. Mas, na verdade, Nosferatu e Drácula, basicamente, é a mesma história, onde o Murnau não quis pagar os direitos para a viúva do Bram Stoker. Bom, e como eu falei com vocês na abertura, e essa versão do Robert Eggers, ela era a mais aguardada para mim no gênero nesse ano, porque esse nome Nosferatu, como eu falei também, ele é muito importante para mim, carrega muita coisa, né? E ele tem 3 versões que saíram dessa base desse filme do Murnau, né? Que é a versão da década de 70 do Werner Herzog, que é um filme que eu aconselho todos a verem também, que é bem distinto, né? A cabeça do Herzog trabalha de uma forma que a gente, assim, meio diferente, né? Mas é um filme muito interessante, principalmente pela composição do personagem do Conde Orlok, vivido pelo Klaus Kinski, bem distinta do Max Schreck, que é a versão original, né, de 22 do Murnau.
Em 2000, tem um filme chamado A Sombra do Vampiro, que eu gosto muito, que é um filme muito metalinguístico, eu adoro filmes metalinguísticos, né? É um filme dentro de um filme, que é os bastidores da versão do filme do Murnau de 22. O John Malkovich faz o Murnau, o William Dafoe faz o Conde Orlok, e tem uma... A versão do Murnau e essa versão da Sombra do Vampiro, eles levantam uma crendice, um folclore da época, que é bem interessante, aonde eles achavam que o Max Schreck era um vampiro realmente, né? Então eles colocam na Sombra do Vampiro esse folclore. Então é um filme que eu gosto muito, aconselho também, para vocês terem a base do que foi essa homenagem ao filme do Murnau. E eis que chegamos em 2024, 102 anos de diferença, que é a diferença do filme do Murnau para essa versão do Robert Eggers. Quanta coisa o cinema passou, quanta coisa o mundo passou. A diferença tecnológica é abissal, mas a base do filme do Robert Eggers é inteira o filme do Murnau. E eu vou... A nota do filme, eu não sei qual nota que eu vou dar ainda. Eu vi o filme já há alguns dias, mas eu não quis fazer a crítica. Eu quis lançar o Sonic na frente, que foi o vídeo anterior. Queria ficar pensando no filme, até pra eu não dar uma nota precipitada. Eu falei, cara, eu preciso pensar mais no filme, eu preciso reavaliar algumas coisas pra ver o que vai sair da gravação. E é meu sentimento agora, tá? Eu não tenho a mínima ideia da nota que eu vou dar. Eu vou discutindo aqui com vocês, eu vou jogando as ideias e a nota vai surgir no final, tá? Bom, sobre a história, eu vou tentar falar apenas o básico, tá? Que eu acho assim, quem não viu, quem caiu de paraquedas agora em Nosferatu, é importante descobrir algumas coisas, mas lembrem da base do Drácula. A base é praticamente a mesma. Mudam-se os nomes, tá? Em algumas ocasiões, mas no geral é a mesma história. Aqui a gente conhece a história do Thomas Hunter, vivido pelo Nicholas Hoult, que é um ator extraordinário. Ele fez Jurado Número 2, seu último filme, que é espetacular, do Clint Eastwood, tem crítica no canal. Ele tem que ir até o castelo, muito longe do Conde Orlok, porque ele comprou uma propriedade, ele é um corretor de imóveis, tá? Thomas Hunter, ele tem que ir até a propriedade do Conde, pegar a assinatura, receber a comissão, e ele tá tentando ganhar mais, ele acabou de casar e tal, e ele tá indo, né, uma viagem longínqua, bem distante. A sua esposa, a Ellen, vivida pela Lily Rose Depp, ela na história, vocês vão descobrir, tá? Ela tem uma questão, tem alguma coisa ligada com o Conde Orlok, e ela pede muito pro Thomas não ir, porque é perigoso, não vai e tal, você vai trazer problemas pra nossa família, mas como ele acabou de casar e tal, ele vai. E aí se desenvolve a história de Nosferatu. A base do filme é essa. Bom, vamos lá, e o que eu achei, assim, minhas considerações sobre o filme do Robert Eggers? Isso eu já esperava, tá? Não é surpresa pra mim. Tecnicamente o filme é soberbo. Direção de arte maravilhosa, figurino maravilhoso, maquiagem maravilhosa. A fotografia eu acho ela um pouquinho escura, demais além da conta, não precisava ser tão escuro, mas eu entendo a história triste, um conto gótico, enfim, vampiro, eu entendo. A época, um clima muito soturno, né? O filme é envolto com um clima muito sombrio, muito soturno, então a escuridão, as trevas se faz necessário. Mas eu acho o filme que é um pouquinho escuro demais. Então assim, eu já esperava que tecnicamente os filmes do Robert Eggers são muito acima da média, né? Então enquadramentos muito, planos muito bonitos. Então isso tá tudo certo, já esperava que fosse isso. Eu só achava, assim, a minha opinião, eu gostaria de ter visto algo mais do filme. O filme traz algumas questões interessantes, como a língua, né? O personagem, o Conde Orlok, fala uma língua dácia, né? Que é uma língua extinta daquela época da Romênia, enfim. Isso, toda essa parte histórica do filme, né, todo o folclore com os vampiros, o folclore folk daquela época, né, é tudo muito bem, porque o Robert Eggers faz esse trabalho depurador, né, histórico muito bom em seus filmes. Né, a Bruxa, o Homem do Norte, então tem uma parte histórica muito rica. Então tudo isso é muito... Tem um requinte no filme. O filme é muito requintado. Nosferatu é um filme muito acima da média nessas questões técnicas, todas elas. E aí nós caímos
no ator principal, no objeto principal da história, que é o Nosferatu, é o Conde Orlok, vivido pelo Bill Skarsgård, envolto de muito mistério, né? E, obviamente eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. A gente, enfim, se tentou imaginar como é que seria a versão dele, saiu algumas imagens há algum tempo atrás e tal. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas eu vou falar com vocês assim, na minha opinião, né, é a pior versão do Conde Orlok. A caracterização usada e a forma como o Bill Skarsgård coloca pra fora o Nosferatu. Ele mistura essa língua daça em algumas vezes. O sotaque dele e como que ele fala me irritou profundamente. Ele fala muito pausado, onde você fica assim, ele vai falar, legal, vai falando. Então assim, e a concepção do personagem disparada é a pior, é inferior do que todos eles. Do Murnau, do Herzog, da Sombra do Vampiro. Eu não esperava esse Conde Orlok, não esperava. Então assim, já me decepcionou bastante o visual do Conde Orlok, como que ele se apresenta. E outra coisa, as versões do Conde nos outros filmes, elas são carregadas de nuances. Eles são dimensionais. A versão do Bill Skarsgård e a versão que o Robert Eggers coloca pra tela, uma versão de um Orlok de um Nosferatu unidimensional. O filme carece de nuance. Ele começa de uma forma, ele passa 2 horas e 20 praticamente da mesma forma. A concepção do personagem, a estrutura narrativa é oca do personagem. Além de ser chato demais. É irritante. Visualmente falando também, né? Me irritou bastante. Eu não esperava. Falei, não esperava esse visual. Mas enfim, vejam, comprovem. A Lily Rose Depp também muito mal, muito mal. Você nitidamente, você vê que ela está atuando. E ela tem sequências que você fala, hã? Sabe? Outra coisa que não ajuda também, a linha de diálogos não ajuda. O texto é ruim. Bom, algumas atuações até salvam aqui, tá? Do próprio Nicholas Hoult é um bom papel. O Aaron Taylor-Johnson faz um bom papel. O Ralph Ineson, que é aquele rapaz, fez a bruxa. Ele é o doutor, né? No filme faz um bom papel. O William Dafoe, que aqui é a versão do Van Helsing, vamos dizer assim. Também tem um papel mais excêntrico, né? Mas eu acho que, no geral, Nosferatu é um filme que assim, me decepcionou bastante, porque eu esperava muita coisa desse filme. E o que eu vi é uma versão que não vai pra muito lugar, ele não ousa, e nas coisas que ele tinha como base do filme original, que são muito legais, as passagens que ele faz é pior, cara. Então assim, você não conseguiu ter a capacidade de você fazer um filme meramente melhor do que um filme de 102 anos atrás. O filme tem suas qualidades, eu falei pra vocês, tecnicamente é muito bonito, não vou me repetir, o filme tem suas qualidades, mas vindo de quem vem, me decepcionou bastante o geral do filme. Bom, vamos lá, vamos fechar o raciocínio e a nota derradeira de Nosferatu. No geral, é um filme pra mim decepcionante, principalmente pela concepção visual do seu protagonista. É a pior versão. Personagem irritante, unidimensional, não acrescenta em nada à trama. Ele sai, ele começa de um lugar e termina no mesmo lugar. Um texto bem aquém dos filmes do Robert Eggers. Bem aquém. Algumas coisas boas, eu já falei. Tá? Mas no geral, vamos pra nota agora? Cara, essa é a 4ª versão de Nosferatu, né? E pra mim é a pior versão. Vamos lá. Pior versão é muito forte. Tá? É a versão mais aquém, tá? Mais aquém desse ícone Nosferatu. Então vou fechar uma nota decepcionante pra mim, que eu esperava tanto desse filme, galera. Cara, vou dar uma nota 5,5. Não passa de ano, tá longe de passar, vai para o final. Para o final e talvez uma recuperação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveram no canal do Papo Cinema? Dá um joinha no vídeo aí. Curtiu o vídeo? Dá um joinha. Não curtiu? Dá um dislike, nenhum problema. Compartilhe para quem vocês quiserem, tá? Ativem as notificações, que é importante, para vocês saberem quando o canal tem novos conteúdos. Deixe nos comentários aqui, ó, um bate-papo bem legal sobre Nosferatu. Falei aqui por mais de 15 minutos. Importante saber o que vocês pensaram e acharam sobre essa versão desse ícone do cinema mundial, Nosferatu. Bom, as redes sociais do Papo Cinema estão aqui embaixo, tá? Para vocês conhecerem também. Beleza, galera? Um abraço a todos, valeu e fui!